Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Autoridade, o podcast que vai te trazer mais perto do mundo literário, do mercado editorial, de autores, de livros, de escrita e de tudo que está relacionado a esse meio que a gente ama e trabalha com tanto amor mesmo e prazer e, né? É até sacanagem falar livros. Trabalho, né? Eu sou Tati Giaconelli, essa é May Parreira, minha mãe, minha sócia, estamos juntas aí nessa caminhada literária, né? Já há mais de 10 anos, já publicamos muitos autores, muitos livros incríveis, estamos com cada vez mais projetos e esse aqui é um deles, porque a gente quer sim contar para vocês neste episódio sobre os bastidores do livro. O que é uma editora? O que faz uma editora? Porque as pessoas não sabem, né? Quando eu falo, eu sou editora, fica todo mundo assim, tá, legal, ok. Seria mais fácil se eu falar, sou cientista da NASA, sei lá, né? Porque a maioria das pessoas realmente não sabe, porque eu vejo que é um mercado muito fechado, né, muito restrito, até para nós mesmas. Eu também não sei exatamente como funcionam outros tipos de editora, editoras maiores, editoras menores, e isso muda tanto, e isso está em constante movimento também, né? Então, para a gente, às vezes, também é um mistério. Então, tá tudo bem. E a gente hoje vai tentar desmistificar isso um pouco. Pelo menos a parte que a gente sabe, né? Sim, exatamente. Para falar para você que tem a intenção, que quer escrever um livro, ou que já escreve, mas não sabe, e agora? Eu estou aqui com essas páginas escritas, já estou com toda a ideia elaborada, e agora? Quem vai ler meu livro? Quem vai se interessar? Como eu faço para publicar? É muito caro? É barato? É possível? Né? Porque também tem isso, a pessoa sabe que tem que investir para publicar, mas pensa que vai custar um rim, ou um carro, né? E hoje a gente sabe que é possível fazer de uma forma muito mais tranquila, muito mais organizada, inclusive pensando em como você vai não só recuperar o seu investimento com aquele lançamento, com aquele livro, como também vai ganhar dinheiro com ele, né? Vai transformá-lo aí como mais uma fonte de renda, como parte do seu negócio. Eu acho que esse mundo editorial, esse mercado editorial é muito amplo, né? Dá para trabalhar com diversas frentes. Sim. Na sua experiência aí, mãe, que você já está há mais tempo que eu nisso tudo, o que você percebe que mudou mais de quando você começou com a editora até hoje? Olha, a editora é de 2007. Quando eu fiz a editora, o que eu pensava era... porque nós tínhamos um grupo de oficina literária e quisemos publicar um livro, uma antologia nossa. Então, eu fui aprender como é que faz um livro, sabe? O que você precisa fazer para ter o livro na mão. E fui aprender. Então, para fazer esse livro, eu acabei sabendo e pensei, bom, se nós fizermos, outras pessoas que também escrevem, na época, queriam também fazer o livro, então vamos fazer o livro, né? A ideia original continua ainda hoje, né? Ajudar alguém que queira escrever, que queira publicar o livro, até escrever também, mas alguém que queira ter um livro, qual é o caminho, né? O que tem nesse caminho das pedras? Onde é que você tem que pisar para dar certo, né? Porque como em todo mercado tem muita gente boa que realmente vai dar a orientação correta, vai ser parceira aí do autor, e tem muita gente que simplesmente vai pegar o seu texto, vai colocar ali, formatar no Word qualquer coisa, põe o PDF, põe uma capa capinha,
e pronto, né? E aí você vai ter o seu texto, mas a que custo? Né? De uma forma completamente amadora, de uma forma completamente... não vai ser aquele sonho realizado, né? Eu vejo o livro assim, no final, você tem que estar feliz com aquilo, você tem que estar orgulhoso. Você tem que olhar e falar, uau, exatamente. Não pode ser assim, tá ok. Não tá ok. Porque é um livro, né? Algumas pessoas dizem assim, não tá do jeito que eu queria, sabe? Não é isso que eu sonhava de Exato. Não era com isso que eu sonhei, né? E o que a gente tenta fazer na Ofício, que acho que desde o começo foi assim que se criou, né? É entender o que o autor espera daquela publicação, né? O que ele gostaria de ver na capa, como ele gostaria de ter o texto trabalhado, como ele gostaria de ser lido mesmo, né? Eu acho que nesse sentido, tem muita gente que é editor, que não fez psicologia, que funciona muito bem. Tem faculdade de editoração, enfim. Mas a minha primeira formação, depois da faculdade de psicologia, foi me formar em psicodrama. E no psicodrama, a gente aprende a ser auxiliar, ego-auxiliar. O ego-auxiliar Uau. é o que fica do lado do paciente na representação. Hoje está super na moda a palavra empatia. Na época, a gente nem usava essa palavra. Se colocar no lugar do outro, sacar qual é o outro, entendeu? Acho que isso... Bom, depois eu fiz psicanálise, né, até chegar na palavra escrita, mas saber decifrar, né, qual é o desejo do outro, estar no lugar do outro para saber, será que essa cor, o azul vai ficar melhor com a pessoa, ou o vermelho, ou, sabe, não é só... tá bom, então me dá aqui, eu faço a capa que eu tiver na cabeça. Não, né? Nós sempre pretendemos funcionar como uma boutique artesanal. Cada autor tem o seu jeito, a sua capa, a sua cor, a sua fonte da letra. O seu formato de livro também. O formato do livro, né? muda, dependendo de cada um. É verdade. Então, eu acho que tudo isso é você ter que estar muito ligado no autor. Sim. Né? Porque tem coisas que não combinam, né? Você conhece o autor ali, você sabe o que vai fazer sentido, o que vai... porque se ele não estiver satisfeito com aquilo, o que eu vejo é que ele não vai vender aquilo, ele não vai ter aquele orgulho e não vai ser bom para ele, né? Ele vai se frustrar, provavelmente vai enterrar os próximos livros que talvez ele... tem ideia de publicar, né? Então eu acho que tem que ter esse olhar mesmo, tem que ter esse olhar. Eu falo muito que a parte principalmente não de tudo, na verdade, tanto do texto quanto do design, do formato, de tudo isso que a gente falou, tem que ter basicamente 3 olhares, né? Você tem que olhar para o que o autor quer, o que ele gosta, o que ele se identifica, em termos de cores, de formato, de linguagem, né? O que ele espera. Tati, eu queria que meu livro fosse isso aqui. A gente tem que olhar também o que o mercado quer. Então, que tipo de capa está se usando, que tipo de linguagem, que tipo... né, tem coisas que são viáveis, tem coisas que são inviáveis, e isso a gente tem que falar para o autor, olha, isso que você está querendo, dá, não dá, pode, não pode, né? E tem a questão do leitor. O que o leitor daquele livro está esperando também? Né? Se é um livro, se é um romance, se é uma poesia, se é um conto. Tem também essas coisas, né? Que o leitor... resolver a expectativa do leitor, né, que vai fazer com que ele compre, com que ele goste, com que ele indique. Então, eu acho que quando você tem esses 3 olhares, eu acho que você consegue, sim,
com que o livro, o objeto livro, seja uma coisa de orgulho, de filho mesmo, né? De, nossa, meu livro olha, foi Tati, publicado. Agora você falou um negócio de filho. Não tem nada mais narcísico do que a mãe que olha o filho, né? Sim. Eu olho para você e digo, meu Deus, Saiu saiu de de mim. mim. Então, mas na verdade, É verdade. é uma coisa narcísica, é claro que é. Você não vai conseguir fazer uma coisa não narcísica só porque é o livro, né? Ou Não. só porque é o filho. Você quer o seu filho lindo, você quer o seu filho inteligente, quer o seu filho bem-sucedido. Bom, tudo. Claro, né? claro. Eu acho que é assim também para o livro. Então, todo escritor é narcisista? Tá, todo escritor é narcisista. Todo médico é narcisista, todo engenheiro é narcisista. O ser humano é narcisista, né? Então, não vamos levar a coisa assim Claro. para esse lado de... E eu acho importante a gente entender isso, porque eu acho que é isso que faz que a gente tenha resultados legais. Claro. Porque aquela editora que nem olha para o autor, que já tem lá o padrão de capa, não, todos os livros de romance, a letra é essa, a cor é essa, a foto é nesse estilo e pronto, acabou, você não tem mas nada aí que se meter nisso. Porque Porque acontece isso. algumas, Né? por exemplo, existem na Companhia das Letras, por exemplo, existem autores que têm um padrão de capa. Sim, é né? outra coisa. Então, cada grupo desses autores vai obedecer ao determinado padrão daquele autor. Sim, ok. Agora, e isso quer dizer que você não está encaixotando o autor. Não. O que é encaixotar olha, autor, eu recebi o seu texto e você só vai ver o livro quando ele for para a livraria. Você não participa de mais De nada. Não participa de capa, de fonte, de nada. Nem não. do texto, né? Nem do texto. Porque o autor não vê mais o texto. Não. Que pode ter interferência da editora, isso está na maioria dos contratos, né? E a gente não, o texto, todas as interferências, as sugestões, os cortes, são todos autorizados pelo autor. Né? Então, como que funciona? Vamos dar uma ideia aqui para as pessoas que têm essa dúvida de como que é uma editora, né? Você tem o seu livro ou você tem uma ideia, né? Se você tem uma ideia, você chega com a ideia e a gente vai te falar se essa ideia faz sentido ou não e como estruturar essa ideia e começar a escrever. Né? Nós temos uma autora que vai ser tão legal o livro dela, mas eu não posso contar ainda. Que ela tem toda a ideia e que a gente está montando o quebra-cabeça ali para ela conseguir passar todo esse conhecimento que ela tem, que são anos e anos também de formações e pós-graduações e tudo, para este livro específico, né? Depois dessa formatação, você vai escrever efetivamente, ou vai gravar o seu conteúdo, ou que você já tenha ele, vai juntar os pedaços que você tem para dar aquele texto, né? Tendo texto, ficção ou não ficção, a primeira etapa é uma leitura crítica que a gente faz, que vai falar daquela primeira visão. Olha, o texto tá bom, tá coerente, os personagens estão conversando, as coisas têm conexão, não sumiu ninguém no meio do caminho, não tem... não tem encheção de linguiça, que isso também é uma coisa que você gosta muito, né? De cortar o que... Ela é o Edward Mãos de Tesoura. Adoro cortar. Né? Fala um pouco, como é que é essa primeira leitura, assim, essa leitura crítica? O que você Na leitura busca? crítica, você lê... É meio que uma leitura diagonal que a gente fala. Porque, assim, não é ver detalhes, né? É ver mais a estrutura narrativa, se está tudo combinando com tudo. Né? É um apanhadão que você faz. Se está faltando final, se tem começo em excesso, é uma coisa bem geral, vamos dizer. Se esse é o caminho. Esse é o caminho. Então, você fala para o autor, olha, é assim, 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 tá? Ou cuidado com as descrições, cuidado com adjetivos. Olha, vamos tirar um pouco das descrições, porque está muito... chato. Tá chato, né? Não dá. Se você, como leitor,
primeiro leitor, o editor, né, dormiu num capítulo, olha, tenho certeza que não vai rolar. Né? Depois dessa leitura, o autor recebe isso, aí manda com aquilo que ele fez, ou o que ele aceita ou não. Que ele aceita ou não. Então, vamos trabalhar um pouco mais isso e tal. Aí o texto vai para preparação de texto. Nessa preparação, aí é um pouco mais... aí não é um pouco mais, aí é bastante minucioso. Porque é a parte que nós vamos fazer uma lipoaspiração do texto. Tirar tudo que é gordura. Né? Então, a gente tira, não só tira a gordura, como vai fazer deixar ele caudaloso, sabe? Fluido, agradável, coerente, né? Isso não quer dizer que você está mexendo no estilo do autor. Isso quer dizer que, às vezes, quando a pessoa escreve, sem querer, ela vai usar coisas do tipo pronomes em excesso, eu, mim, minha, meu, sabe? Isso aí é uma coisa absolutamente comum. E na hora que você lê como autor, depois que ele escreveu, ele lê de novo, você lê com a memória, você não lê com os olhos, então as coisas passam e você não percebe. Então é preciso essa leitura mais crítica e essa lipo. Volta para o autor. Aí o autor vai dando aceite ou rejeite em cada interferência. Né? Às vezes, a interferência é tamanha que eu sugiro que tire o capítulo. Né? Uma querida nossa, eu sugeri que ela tirasse um personagem, porque o personagem não fazia nada, sabe? Era só um nome que estava ali atrapalhando. Aquele mordomo que entra para levar a aguinha e sai, né? Tipo, se ele não precisa dele, né? Se ele não vai ter o que falar depois, então, sabe, não tem... E ela foi super legal e aceitou super bem a história. Aí, depois que volta o texto, que o autor aceitou ou rejeitou, esse texto vai para a diagramação. Enquanto eu estou fazendo a preparação, a pessoa lá da diagramação, que é muito querida nossa, ela vai estudar o autor. Sim. Então, a gente manda informações sobre o autor. Sobre a obra, sobre as referências dele. Um briefing da história, manda perfil no Instagram, se tiver, manda... Que é para juntar aqueles 3 pontos que eu comentei, né? Isso. O que o mercado quer, o que o autor quer, o que é possível. Isso. E o que a história pede também. E o que a história pede. Né? Aí, depois que o texto voltou, que ele está legal, já foi aprovado o processo da diagramação, aí a gente junta os dois, tá? Manda para o autor de novo. Isso. Ele fala, olha, gostei disso, ou eu não gostei desse desenhinho que a diagramadora colocou aqui na parte. Tá bom, então tira o desenho. Aí vai... de novo para revisão. O texto já no PDF, já no programa, no programa do livro, já no livro, só que é um livro digital, vai de novo para uma revisão. Para revisão, que é outra pessoa que fez a preparação, não pode ser a mesma pessoa. Não é a pessoa, para não ler com a memória. Nessa revisão, é para pegar, assim, coisas do tipo um espaçamento que ficou duplo e não tinha que ser duplo, uma palavra que foi separada errado, teve um espaço entre linhas, né? É coisa assim muito... Que o texto já está bem pronto. O texto já está São totalmente coisas que amaciado. passaram despercebido na primeira revisão. Na primeira. A primeira não é revisão, é preparação. Então, aí depois dessa preparação tem a revisão que a gente faz no Word, que vai pegar, sim. Não, né? eu estou considerando isso como ainda preparação. Tá. Depois dessa revisão, volta para o autor. Olha, o autor que aí é o arquivo final. Arquivo final, se aprova, manda para a gráfica, exatamente. E enquanto isso, a gente também está conversando sobre estratégias de venda, lançamento,
número de exemplares impressos, né? Uma coisa que mudou muito e que facilitou muito para os autores hoje em dia é que nós conseguimos imprimir tiragens menores, a partir aí de 100, 150 exemplares, a um custo super competitivo, né? Que era impossível. Há 10 anos isso era inviável, a gente era obrigada a imprimir 500, 1.000 exemplares, e a gente tem até hoje na garagem caixas e caixas de livro, porque é difícil vender 1.000 livros. Né? É muito difícil até para autores renomados. Sim. Né? Sim. O que dirá autor que está iniciando, que tá aí começando a carreira. Então, isso facilita muito, porque o autor consegue ali sentir até esse novo momento dele como autor, como escritor, quantos livros ele vai imprimir? Então vamos fazer uma tiragem. A conta que eu sempre faço com o autor é a seguinte: quantos livros você precisa vender para pagar todo o seu investimento? Né? Então, você investiu 10 mil para publicar o livro. Quantos livros nós vamos fazer? 150? 150 vai pagar tudo? Então tá bom, vamos fazer 150, 200, porque você vai se esforçar bastante e vai vender. Né? Por quê? Porque aí ele já fica feliz, porque ele tem o sonho realizado, ele conseguiu pagar ali o investimento, sobrou uma graninha para ele investir numa segunda tiragem, numa terceira. Porque, inclusive, na segunda ou terceira, ele vai pagar só a gráfica. Então, eu acho que é bastante razoável. O que normalmente as pessoas têm uma expectativa é coisa de lançamento, né? Mas isso a gente pode até falar uma outra hora. Eu não sei como é que a gente pode. Pode. Porque assim, lançamento é uma coisa... Eu sempre acho que o autor vai ter a tensão pré-lançamento e a depressão pós-lançamento. Verdade. Ansiedade pré-lançamento, depressão pós-lançamento. Porque você sempre fica naquela, será que vai dar certo? Será que as pessoas vêm? Será que não vêm? O que vai eu vou vender, fazer? não vai vender? Vai aparecer gente, não vai? Normalmente, se você pensa que você vai vender 50, normalmente você vai vender 30. É sempre abaixo, porque na hora do lançamento, chove, faz frio, o filho ficou com dor de barriga. Se bem que os últimos lançamentos que nós fizemos não se aplica, né? Porque superou em muito as expectativas. Bom, isso não é uma coisa, sabe, para essa tensão. Sim, eu tô dizendo, entendi. Para alinhar a expectativa aí. Vamos menos, porque... Mas espera pelo pior para acontecer o melhor. É mais ou menos isso. Porque assim, se a pessoa acha que vai vender 500 exemplares no lançamento, ela vai ficar decepcionada. Vai se frustrar depois, vai. Mas eu tenho 500 amigos, mas... você tem que fazer sempre a conta de 30% que vai aparecer mesmo, né? E a depressão pós-lançamento é porque no dia depois você fica pensando, nossa, olha, aquela minha amiga é amiga de infância, ela me prometeu que ia e não apareceu. Ai, meu Deus, sabe? Sim. E também porque passa, né? Aquela coisa assim, você teve aquela noite que você foi a estrela da noite, que as pessoas mais queridas estão ali, deu autógrafo, que é legal, saiu na foto, saiu em todas as redes sociais, e aí no dia seguinte você volta a ser uma pessoa normal, né? Até que, o que a gente também sempre orienta, você faça um outro evento, você participe de um outro grupo ali de escrita, você leve o seu livro, como a gente tem feito, a encontros, a eventos literários, a feiras, a livrarias, né? Você precisa sempre trabalhar o seu livro. Hoje em dia, para os autores, antigamente eram poucas as feiras literárias, né? As festas literárias. Sim. Tinha Paraty, tinha em Passo Fundo, eram poucas. Hoje em dia, você não dá conta de ir em todas. Então, durante o ano, você tem que achar o seu calendário, ajustar as datas, mas você tem que aparecer em algumas. Hoje não dá para você querer que um livro tenha sucesso, repercussão, se não estiver na feira, participando de alguma coisa. Né? Isso é uma forma, né? Eu acho que a gente viu muito, tem visto muito nas feiras que a gente tem participado, autores independentes, sem editor, inclusive, participando lá,
vendendo o livro na unha mesmo, né? Porque é assim que vende livro. A verdade é essa. Quem vende o livro é o autor. Não é a editora, não é a livraria. Vender no sentido de expor o livro, né? Mostrar, olha, este livro aqui... A gente facilita o processo, a gente coloca nos sites, a gente coloca nas livrarias, mas a venda mesmo, por quê? Porque as pessoas só compram livros de quem elas conhecem, ou de quem alguém indicou. Então, eu li um livro seu... E eu vou indicar para minha amiga, olha, eu li o livro da May, ele é fantástico, ele fala disso, disso e disso. Se ela gostar do tema, ou se ela confiar na minha curadoria, ela vai comprar. Mas se ela entrar numa livraria e tiver lá o livro da May que ela nunca ouviu falar, ela não vai comprar. Ela vai comprar o do lado, que já é um autor mais conhecido, que ela já leu alguma coisa, né? Claro. A verdade é que isso funciona. Um outro caminho que é bem interessante, que a gente também... indica e tem buscado cada vez mais oportunidades, é a questão dos concursos, né, May? Dos concursos e dos prêmios literários, que isso também dá uma repercussão boa quando você ganha, claro, né? Só de participar eu acho que já é muito legal. Sabe, eu acho que é só fundamental, participar porque é importante, quando você né? participa de um concurso sério, né? Um concurso sim, sério. Sério que eu digo é assim, aquele que não vai cobrar taxa de inscrição, né? Que vai dar prêmio em dinheiro. Eu acho que... Que tem os jurados ali realmente isentos ali. E tanto aqui como em Portugal, nossa, tem muitos concursos muito legais em Portugal, nos países de língua portuguesa. Mas acho que quando você participa de um concurso, o seu olhar para o texto muda, porque você já vai... preparar aquele texto para o outro olhar, sabe? Eu acho que isso já muda categoricamente na vida de alguém que escreve. Sim. Eu incentivo muito, participem de concursos. E tem concursos, né? tem tantos. A gente tem uma autora que ela está virando expert nisso, né? Com certeza. Ela participa todos, ela entra pequeno, médio, grande, de antologias, em parceria com outros autores. Ela manda os textos dela, porque ela escreve muito bem, ela tem uns textos muito bons, ela acredita naquilo e ela fica caçando ali, tem da cidade tal, porque as cidades menores... tem verba para isso e fazem esses concursos que as pessoas acabam nem sabendo, né? E isso dá não só uma satisfação pessoal, ganhar e participar, como muitas vezes o prêmio é em dinheiro. O prêmio é a publicação do próprio livro, enfim, é muito legal. Inclusive isso é bom porque, assim, algumas vezes o tema desperta um tipo de texto na pessoa que vai... Então, eu acho que também é um caminho muito legal. Sim, né? sim. E nós temos livros de pessoas que ganharam o PROAC. Inclusive, a publicação dos Hungareses da Susana Montoro, ela foi publicada em 2011. A nossa edição, com a nossa edição, em 2011, ela ganhou o PROAC. Da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo. Em 2012, nós publicamos o livro e ela ganhou, aliás, 10, tanto faz a data, ela ganhou como melhor romance de estreia em 2012. Ela ganhou o prêmio São Paulo de Literatura, que é um baita prêmio. A hora que você ganha um prêmio desses... a sua vida tem que mudar completamente e aí você é uma autora reconhecida, sabe? Então, eu acho que vale. Vale, né? E não é impossível, né? Quer dizer, precisa realmente estar por dentro ali. Tem que trabalhar muito. Entender os editais, enfim. Mas é um outro caminho, né? Que a gente está falando de caminhos... que tem vários caminhos para você publicar, tem vários caminhos para você ter o seu livro circulando. Com mais dinheiro, com menos dinheiro, com mais investimento, com mais retorno, como uma estratégia de aumentar aí os seus ganhos depois com cursos, palestras, enfim, são muitas possibilidades e a gente trata, como já falamos, cada autor, cada estratégia, cada momento
de uma forma diferente. Tem autores que querem vender muito, tem autores que querem se posicionar, tem autores que querem só ali deixar o legado, contar a história, né? A gente vai entender isso até para ver o tamanho do projeto, o investimento e o retorno depois, né? Sim. E se você que assistiu gostou de saber desses bastidores, gostou de entender melhor aí como que funciona o mercado editorial e uma editora e quer ter o seu nome na capa de um livro, né? Já começa a imaginar ali como vai ser a capa, que cores você gosta, o que você quer colocar ali naquele livro, manda uma mensagem que a gente te conta mais detalhadamente todo o caminho, todo o processo. Obrigada!